Ao longo da história, as forças militares têm desempenhado um papel significativo na condução de inovações e no desenvolvimento de tecnologias revolucionárias. Os militares têm sido impulsionadores por trás de muitas dessas invenções, das mais importantes para a humanidade. Nesse vídeo você verá algumas dessas invenções criadas por militares. Então, se você gosta de assuntos como este, já deixe seu like e se inscreva em nosso canal para não perder nada. Forno micro-ondas. O forno micro-ondas está presente em milhares de residências pelo mundo todo. Simples e prático, o eletrodoméstico auxilia a descongelar e a aquecer alimentos, sendo o queridinho daqueles que não têm muito tempo para cozinhar no fogão convencional. Mas o que poucos sabem é que o forno micro-ondas surgiu por um mero acaso. Durante a Segunda Guerra Mundial, micro-ondas eletromagnéticas eram produzidas por um magnetron, uma válvula eletrônica que funciona como um oscilador na faixa de micro-ondas, com a intenção de detectar aviões inimigos. Por volta de 1946, nos Estados Unidos, o engenheiro eletrônico Percy Spencer, que trabalhava em uma empresa fabricando magnetrões para esses aparelhos de radar, colocou uma barra de chocolate no bolso da calça e foi trabalhar. Enquanto trabalhava em um aparelho de radar ativo, ele percebeu que a barra que estava no bolso de sua calça havia derretido. Spencer sabia então que as micro-ondas geravam calor. Logo, ele supôs que essas ondas escaparam do tubo de magnetron, atingiram e derreteram a barra de chocolate. Intrigado com o fato, ele resolveu fazer um experimento. Comprou um milho de pipoca e colocou o pacote na frente de um tubo magnetron. Em poucos instantes, as pipocas começaram a estourar. Após diversos experimentos, Spencer obteve em 1946 a primeira patente para o uso das micro-ondas para efeitos culinários. M&M's. O popular doce, consistindo em um chocolate revestido por uma cápsula de açúcar, é uma criação norte-americana, pensada inicialmente como uma ração militar eficiente, barata e limpa em 1941. Fácil de ser armazenada e com boa quantidade calórica, as cápsulas eram cobertas de açúcar para evitar o derretimento do doce. Após o fim da Segunda Guerra, em 1945, o confeito começou a ser comercializado para o grande público e se tornou um sucesso imediato. Fita adesiva. Quer algo mais comum do que uma fita adesiva? A variação chamada de silver tape foi inventada durante a Segunda Guerra Mundial e permanece como algo útil até os dias atuais. Caixas de munição e cartuchos eram lacrados para evitar que a umidade estragasse o armamento. Porém, isso dificultava na hora do conflito. Os soldados acabavam baleados antes de conseguirem abrir a embalagem de suas munições. Diante disso, uma mulher que trabalhava na embalagem e na inspeção de cartuchos, chamada Vesta Stude, pensou numa fita de tecido que fosse fácil de abrir e ao mesmo tempo resistente à água. Ela apresentou a ideia por escrito ao presidente Roosevelt, que então incumbiu a Johnson & Johnson de desenvolver o produto. Logo, os soldados não só começaram a usá-la nas munições, como também para remendar roupas, sapatos e até carros e aviões. Comidas enlatadas. A evolução da tecnologia para embalagens passa diretamente pela criação da comida enlatada, que tornou a conservação de alimentos mais resistente, prática e segura. Ela tem origem no século XIX, por solicitação do governo francês, que visava encontrar uma forma econômica de preservar grandes quantidades de alimentos com o objetivo de fornecê-los para suas tropas. O investidor descobriu que alimentos cozidos não estragavam se estivessem selados, criando assim o princípio da comida enlatada. Durante a Primeira Guerra Mundial, apesar de elevar um pouco o peso que os soldados carregavam, tornaram-se fundamentais na sua sobrevivência. Xadrez. Embora as origens do xadrez sejam bastante variadas e seus registros não sejam tão claros, podemos dizer que o jogo de estratégia foi uma criação de fins militares. Nas versões mais difundidas, o jogo teria sido desenvolvido por generais de reinos que hoje compõem a Índia, por volta do século III d.C. Absorventes femininos. Outra utilidade do dia a dia a ser inventada durante a guerra foram os absorventes íntimos femininos. A ideia surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, quando uma certa empresa começou a usar celucoton, que é uma substância feita de celulose e 5 vezes mais absorvente que o algodão, nos curativos cirúrgicos.
E não demorou muito para que as enfermeiras da Cruz Vermelha, que trabalhavam nos campos de batalha, percebessem sua utilidade e utilizassem como um absorvente íntimo. 2 anos depois do fim da Guerra Mundial, o item foi lançado para a população. Computador. Durante a Segunda Guerra Mundial, a troca de mensagens codificadas era uma prática comum. Os nazistas utilizavam uma máquina chamada Enigma, que criptografava as comunicações militares, a ponto de ser quase impossível para os aliados interceptarem e extraírem informações das mensagens. Uma equipe de matemáticos ingleses foi encarregada de encontrar uma maneira de quebrar o código no departamento local. Entre eles estava Alan Turing, que construiu uma máquina capaz de calcular inúmeras combinações e assim encontrar padrões nas mensagens nazistas. Essa máquina e os conceitos desenvolvidos por Turing são a base dos computadores modernos. O Colossus, primeiro computador digital programável, e o ENIAC foram desenvolvidos pouco tempo depois, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Se tiver ainda mais curiosidade, o filme O Jogo da Imitação conta a história de Turing e dessas máquinas que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Internet. Não dá para imaginar a nossa vida moderna sem a internet, não é mesmo? Ela foi desenvolvida durante a Guerra Fria pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ideia era criar um sistema que pudesse compartilhar informações entre computadores a qualquer distância. Além de ser usada para a comunicação das tropas americanas, ela viria a servir para trocar e proteger informações sigilosas, ter o controle de operações em solo estrangeiro e montar diversas estratégias de guerras favoráveis ao seu país. Assim, os Estados Unidos criaram a primeira rede de internet, que foi nomeada de ARPANET. O dia 29 de outubro de 1969 foi quando o primeiro e-mail da história foi enviado. No entanto, a tecnologia só foi liberada para o público depois do fim da Guerra Fria contra a União Soviética. Posteriormente, o sistema foi sendo aprimorado até chegarmos na rede mundial de computadores.